eu tenho que escutar essa palavra como uma criança indefesa. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava com autoridade e não como os escribas. Nós sabemos que no 6, capítulo 6 e no 7, Jesus vai ensinar, vai revelar o sermão da montanha. E ele fala em nesses dois capítulos, ele fala as condições para entrar no reino, fala que a porta é estreita, ele traz para o espiritual. Nós lemos aqui ele dizendo, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino. Então ele coloca quais são as condições para entrar no reino. Ele fala tudo aqui. Ele fala como tem que ser o nosso comportamento. Jesus fala isso tudo, exigindo uma posição de quem está escutando. Amém? E fala o que é o reino, quais são as condições. Isso tudo ele fala porque ele quer levar para o céu. Amém? E depois, ele no 24, ele chega e todo aquele que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhar-lhe-ei um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. E ele traz a responsabilidade para ele, que escuta as minhas palavras. Amém? E as pratica. Quem pratica sábio e quem não pratica insensato. E os problemas irão chegar, ainda tem o julgamento, que são os ventos, a chuva, a tempestade, os rios, que vai bater na casa que pratica e não vai cair. Amém? Isso não precisa ser no julgamento, isso basta ser numa enfermidade, seja lá qual for o problema aqui. Que a fé, quem pratica, segundo a Bíblia, a fé não é abalada, fica inabalável. Amém? Os que praticam. E é maravilhoso que isso aqui caiu no esquecimento. Amém? A Bíblia diz que só entra no reino quem pratica a vontade de Deus. Amém? A condição para entrar no reino e desfrutar da presença de Jesus, a condição é praticar a palavra. Não é ser batizado, não é ter Bíblia, não é nada disso. Não é frequentar sempre o culto, não é nada disso. É praticar a palavra, a condição. Só quem pratica vai entrar no reino. Amém? Tem que gravar isso no nosso coração. Em nome de Jesus. E a Bíblia diz que o Senhor vai falando, aí depois diz, ele cobrando a maneira que ele estava falando, chamava a atenção das pessoas. E a Bíblia diz em algumas partes que ficaram atônitos com a mensagem, perplexos. Como pode alguém falar assim? Amém? E em vários momentos eles falam, quem lhe deu essa autoridade para falar assim? A autoridade é cobrando desse jeito. Amém? Cobrando, exigindo uma posição, trazendo o povo para a santidade, mudança de caráter. Jesus cobrou isso. Amém? E no 28 e 29 que nós lemos, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava com autoridade, não como os escribas. Aí ele faz uma comparação. Então tinha quem? Jesus pregando, Jesus ensinando e com autoridade. Já, segundo a Bíblia, os escribas não. Amém? Jesus tinha, chamava atenção. Os escribas ensinavam também. Amém? Os escribas ensinavam também. Quem
Quem era esse grupo, os escribas? Eles que ensinavam a lei de Moisés. Eles eram os mestres da lei. Só que eles, estudando, nós vamos ver que eles já tratavam a lei de qualquer jeito, não tinham um compromisso genuíno com a lei. E eles até se misturaram, eles se associaram aos partidos dos fariseus. Quantas vezes o Senhor Jesus, por eles serem assim agora, e até se unir aos fariseus, uma seita, quantas vezes nós lemos que Jesus falou: ai de vós, escribas e fariseus. Escribas, os que ensinavam a lei. E aqui esse povo fala assim, ele ensina com autoridade, não como os escribas. Aí com autoridade, o que significa? Eles estão falando autoridade, essa autoridade aqui é a mesma palavra que está em João 1,12. Veio para o que era seu, mas os seus não os receberam. Mas todo aquele que o recebeu, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Esse poder de serem chamados filhos de Deus significa essa autoridade aqui, é a mesma palavra. Então a Bíblia está falando que o Senhor Jesus ensinava com um poder sobrenatural em sua vida. E quem se torna filho de Deus, deu o poder de ser chamado filho de Deus, esse poder sobrenatural está na vida do filho. Amém? Amém ou não amém? E os escribas estavam satisfeitos com eles mesmos. Amém? E eles se uniram aos fariseus. Então esse grupo não tinha poder sobrenatural. Eles eram extremamente formais para agradar, formais, mas não tinha vida espiritual neles. Não tinha essa autoridade. E com isso vai falhar, com isso vai pecar, com isso vai misturar. Amém? O negócio era eles ficarem bem. E hoje não é diferente, irmão. O que nós estamos vendo hoje? Está cheio de escribas que não têm o poder sobrenatural na vida. Fica ensinando de qualquer jeito. O poder sobre-humano que a Bíblia requer não tem em suas almas. Quer trazer as questões para ficar em debate, para ter não sei quantas visualizações. Verdadeiramente eles pensam que a vida de piedade é uma fonte de lucro. Não é. Amém? A Bíblia diz, sede santo em toda a vossa maneira de viver, porque escrito está, sejam santos, porque eu sou santo. Essas palavras não existem. Amém? O negócio é ensinar questões, encher as almas de conhecimento que não transforma o caráter. Mas segundo a Bíblia em Efésios, a Bíblia diz que para revistar do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Isso está esquecido. Amém? Isso está esquecido. E essa fé, a Bíblia fala que quem são salvos? O que pratica, isso está esquecido também. Mas a Bíblia é bem clara que os que entram no reino e os que vão ser salvos são os que praticam a palavra. Isso está esquecido. Porque os escribas estão ensinando, estão misturando o leite espiritual, estão falsificando. Por isso não há o crescimento. Por isso que não há conversões. Amém? A Bíblia diz para mim agora aprovar só aquilo que agrada ao Senhor. Essas palavras não existem. Caiu no esquecimento. O Senhor Jesus diz assim, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino, mas sim todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. O Senhor Jesus, depois nós lemos aqui, o Senhor Jesus disse,
todo aquele que escuta essas minhas palavras e as pratica, as minhas. Então o Senhor Jesus está falando que a palavra do Pai é a mesma palavra dele. Mas o Senhor Jesus disse que o Espírito Santo ia vir, ia revelar toda a verdade e ia guiar em toda a verdade. Então as palavras do Espírito Santo também é a palavra de Deus. Amém? Qual é a preocupação disso? Porque a preocupação é que existe um ensinamento que é revelado com autoridade do céu, é só esse que salva. Se ensinar como os escribas, não salva ninguém, mas a transformação na alma é que salva. A Bíblia diz que eu tenho que praticar a palavra. Eu sou uma nova criatura. Então tem que ser revelada essa vida em nós. Essa autoridade tem que ser revelada. E fala como quem tem autoridade. Essa palavra choca mesmo, mas é para transformar o coração. E são esses que vão subir para o céu. Tu fala a vontade de Deus, não querem nem ouvir. Mas segundo a Bíblia, os salvos são os que praticam a palavra. E só dá para praticar a palavra se alguém ensinar. Aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu, eu tenho que me preocupar em saber qual é a vontade do meu Pai que está no céu. Porque a Bíblia diz que eu tenho que agora só aprovar aquilo que agrada ao Senhor. A única coisa que agrada ao Senhor é eu fazer a vontade dEle. E como é que eu vou fazer a vontade dEle se eu não sei a vontade dEle, que não estão me ensinando? E quando eu estou ensinando a vontade dEle, significa que eu ensino a vontade de Jesus com autoridade para tirar a nossa. E por Jesus falar assim com eles, estava denunciando o pecado deles. Por causa disso, esses líderes religiosos que Jesus pregou totalmente diferente deles, trouxe ódio, Jesus trouxe ódio deles para cima dele, porque ele falava diferente. Quem fala diferente vai receber ódio dos falsos. Não vai mudar, porque fala como quem tem autoridade, revelando o pecado. Isso é proibido. Eu não posso falar que um pecador está perdido. Na igreja que eu estou falando. Eu não posso falar que tem alguém em pecado na igreja, porque a mensagem é que está todo mundo salvo. Só que é mentira. É mentira. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino, mas sim todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Não interessa quantas pessoas estão reunidas. O que eu tenho que saber é se eu faço a vontade de Deus. É a única maneira que vai me levar para o céu. Por que essa palavra? Porque as coisas estão se apertando, irmão, estão apertando. A cada dia piora. A cada dia, até quem tinha esperança em alguma coisa sem Jesus, já está perdendo a esperança. Porque está tudo desgovernado. A cada dia Jesus parece que está gritando, está clamando do céu, estou voltando. E a gente tem que acreditar nisso. Amém? Então a fase, para que isso também? A fase em nome do Senhor Jesus, a fase do só ouvir tem que acabar. Tem que acabar. A prática tem que chegar, porque a Bíblia diz que não é os que ouvem, é os que praticam. Então eu quero praticar, eu quero me examinar sempre. Examine-se, não manda me examinar? Para quê? Há uma preocupação do Espírito Santo com a minha alma. Manda eu me examinar, sabe para quê? A Bíblia diz para mim não ser condenado com o mundo. Se eu vigiar, me examinar, ficar preocupado com a minha alma, eu estou me precavendo de ser condenado com o mundo. Eu não quero ser condenado com o mundo. Eu não quero. Portanto, vede, prudentemente como andais.
não como nécios, mas como sábios. Lembra? Se eu voltar lá para o Evangelho, quem são os sábios? Que pratica. Não como e quem não pratica? É a mesma palavra. Mas e manda o meu, veja, presta atenção. Se liga. Anda na reta justiça. Anda obedecendo teu pai. Anda de acordo com a justiça de Deus. Está despertando a gente. Vede prudentemente como andai. Não como nécio. Amém, irmão? Amém. Não como nécio. O nécio morreu na cruz, segundo a Bíblia. Não como alguém que age como se não conhecesse a verdade. Como um ignorante, um incrédulo. Não. Isso acabou em nome de Jesus. Amém? Não como nécio, mas como sábios. Fazendo o que? Remindo o tempo. Porquanto os dias são maus. Aproveitando as oportunidades, irmão, que Deus está nos dando. Deus está dando tempo a todo mundo a se preparar para subir. Não é brincar com o tempo que Ele está dando, remindo o tempo, tomando posse de toda a oportunidade que Ele tem dado. Ficar meditando o tempo que está à toa, Deus está te dando esse tempo para estudar mais, para pregar mais, para orar mais, para buscar, para falar mais dEle. Amém? Porque os dias são maus, pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Procura saber, Ele tem falado demais conosco o que Ele quer. Amém? Então eu já sei, então eu quero fazer a vontade do meu Senhor, que também tem uma promessa espetacular. Quando você está fazendo a vontade do Senhor, sabe, tu é guiado pelo Espírito Santo, segundo a Bíblia, pode se preparar, várias ventanias, vários tufões que estão para chegar, relâmpago, seja lá qual for a tempestade que chegar, se eu estiver praticando, é notório, vão ver eu de pé, confiando, acreditando. Eu sei quem tenho crido. Isso é para nós, pode acontecer. Vai chegar o dia que tu tem quase certeza que tu morre hoje. Tu vai sentir tua força acabando no hospital. Em casa, tu vai sentir que já era. Entenda. Mas segundo a Bíblia, se eu ficar firme na palavra, praticando, esse dia vai ser o dia da grande vitória. Para subir. Os escribas não ensinam assim. Eles ficam pregando para tu continuar nesse mundo, amando esse mundo, e continuar dando lucro para eles terem aplauso. Jesus não. Jesus falou, eu não busco a minha glória, busco a glória daquele que me enviou. E qual é a vontade daquele que me enviou? A vossa santificação. Isso está esquecido. Aí ensinar sobre arqueologia, sobre bababá, não salva ninguém. Tem que falar o que o Espírito Santo faz na alma. Transforma o coração podre, sujo, num coração santo. É isso que ele faz. Aí ele fala diferente. Comece a falar diferente. Comece a perturbar a carne dos outros. Porque Jesus botava na parede. Para quê? Para o morto ficar lá e sair um santo. Porque Ele quer salvar. Eu li essa passagem, estudei um pouco e falei, quero morrer sem ter nenhum resquício de um escriba. O apóstolo Paulo fala,
Eu não falei nada com sabedoria humana, eu vim no poder de Deus, eu falei inspirado pelo Espírito, no poder do Espírito. Para quê, apóstolo Paulo? Para que a vossa fé se apoiasse no poder de Deus, não na sabedoria do homem. Se pregar o espiritual é a chance de você, todos nós, fundamentar a fé no poder de Deus. Esse poder de Deus, seja lá onde você estiver, está esse poder consolador, está esse poder restaurador, vivificador, que vai levar para o céu. Essa promessa. Eu quero morrer, isso só me ajudou. Eu quero morrer, seja lá quem for. Aí eu escuto agora, eu sei que beleza eu escutar isso. Quem é você para julgar os outros? Sou eu não. Quem está te julgando é a palavra. E saiba que João 12:48, já tem alguém que vai julgar todo mundo no último dia. Quem? Essa palavra que eu vos tenho pregado. Viu quem vai me julgar? Por isso que a chave é praticar ela, porque ela vai se apresentar a mim e me julgar. O justo juiz que vai estar diante de mim, segundo a Bíblia, ele é o verbo que se fez carne. Então a palavra, Jesus encarnado, a palavra, tudo é Jesus. E ele que vai nos julgar. Ele deixou bem claro, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino, mas sim aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Aí depois, todo aquele que escuta essas minhas palavras e as pratica, palavra do Pai, palavra de Jesus, mesma coisa. E o Espírito Santo vai revelar toda a verdade, vai guiar vocês em toda a verdade que Ele revelar. Quem? O Espírito. Aí é para as cartas. Quer ensinar? Porque os escribas não vêm para as cartas? Porque são sensuais, não têm o Espírito. Mas quem tem o Espírito não quer saber de nada, quer transformar a alma, Cristo e esse crucificado. Que não seja um escriba e nem ame os escribas. Foge dos escribas, porque todos eles, daquele momento lá, que morreram sem Jesus, os escribas morreram condenados. Quem segue os escribas estão condenados. Mas quem segue aqueles que não busca a sua glória, mas busca a glória do Pai, para fazer a vontade dele, segundo a Bíblia, esse é verdadeiro. Eu quero sempre os verdadeiros, porque os verdadeiros são filhos legítimos do Pai Celestial. Ele fala como quem tem autoridade. Quando fala assim, é porque está falando assim. Ele tem poder sobrenatural na vida dele. Os escribas, não. Só quer aplausos. Está repreendido isso para a minha vida e para a vida de vocês, em nome de Jesus. Não fale como os escribas. Fale como filho que tem autoridade, vida sobrenatural na alma. Eu sou um ser humano. Eu tenho meus afazeres. Como ser humano, minha responsabilidade. As pessoas têm que ver só isso em mim. Me enxergar estranho. Não enxergar, me enxergar legal. Ver alguém estranho aqui. A Bíblia me chama de forasteiro. Um estranho. Não dá para enxergar direito. Eu não vejo um mundano ali. Estranho. Né? Eu não vejo um materialista ali. Estranho. Né? Não é isso? Muito estranho. Mas quando... E quando ele se apresentou legal? Deu para ver legal? Deu. Totalmente diferente. Amém?
Aí quando tu tem que se apresentar como alguém do céu, ficarem impactados. Amém? Assim, atônitos, com as palavras. Não é daqui mesmo isso. Amém? Porque quem chamou a atenção desse jeito lá, segundo a Bíblia, é o cabeça da minha vida. Quem distribui essas proteínas do céu é o cabeça, para ser revelado. Então não dá para se revelar como escriba. Não dá. Somos filhos, autoridade. Amém? Em nome de Jesus. Não fique em paz enquanto isso não ocorrer. Não brinque com isso. Amém? Porque isso não é uma realidade. Ainda ficar brincando como se tivesse tudo bem é muito pior. Amém? Tem que haver uma cobrança de nós mesmos. A gente se examinar e, não é assim, está repreendido. Vai para o joelho, se esconde, vai orar, vai falar com Deus, vai ler a Bíblia, fala com sinceridade que acredite. Está escutando. Está escutando, amém? Não pense que não está não, porque está.